qual a intenção do autor no texto? Você já deve ter encontrado esse tipo de questão em prova. Qual a intenção do autor no texto? Qual é a finalidade do autor ao escrever o texto? Pois bem, muitas vezes você vai ter, para encontrar essa resposta, você vai ter que linkar a um ponto teórico, que é justamente gênero de texto. E, às vezes, você vai conseguir identificar a intenção do autor do texto indo para tipos de texto. Ok? Pois bem, vamos vivenciar uma questão e, em seguida, eu detalho para você na tela. Aqui está a questão. Sorvete de casca de manga. Ingredientes: 3 xícaras de casca de manga picada, 1 xícara de água, 2 xícaras de açúcar, 3 gemas, 2 xícaras de leite, 1 lata de creme de leite. Continuando. Modo de preparar. Cozinhe as cascas na água com açúcar. E aí eu já chamo a atenção para o verbo do imperativo. Cozinhe, ok? Cozinhe as cascas na água com açúcar. Depois de cozidas, junte mais um verbo no imperativo. Junte os demais ingredientes, menos o creme de leite. Opa, mais um verbo no imperativo. Bata tudo no liquidificador. Então vamos grifar. Bata, junte e cozinhe. Ok? Vamos grifar esses verbos no imperativo. Bata tudo no liquidificador. E leve, olha aí mais um verbo no imperativo, grife, leve. Ótimo. Leve ao fogo para cozinhar. Retire, grife também, verbo no imperativo. Retire do fogo, acrescente o creme de leite e grife e acrescente. Venha comigo. Percebeu que você está diante de uma receita? Não é isso? Você tem uma receita, contextualizando etapas que devem ser feitas por você para alcançar um objetivo. Eu pergunto, conforme a aula número 1, lembra? Tipos de texto. Esse texto é um texto injuntivo. O que caracteriza o texto injuntivo é uma sequência de comandos ou instruções. Pois bem, olha, então você vá para a questão observando o tipo de texto que é o texto injuntivo. Vamos lá, vamos à questão, na tela. E aqui está a questão. Esse texto foi escrito para, letra A, apresentar um produto. B, ensinar uma receita. C, fazer uma propaganda. D, listar alguns produtos. Olha, venha comigo. Trata-se de uma receita. E claro, com o emprego do verbo no imperativo, o que se quer é que você execute comandos, obedeça a instruções. Então, de fato, a letra B é a resposta. Ok? Legal? Então, fique alerta a isso. Muitas vezes você vai se deparar com essa proposição. Qual é a intenção do autor no texto? E a intenção, claro, no caso, tem a ver com a identificação do tipo de texto. O texto injuntivo tem um propósito. Fazer com que você obedeça a comandos, obedeça a instruções. E, claro, com isso, você consiga alcançar um objetivo. O caso é aprender a fazer a receita pré-estabelecida no texto. Valeu? Pois bem, vamos dar sequência. Ora, se eu identifiquei a intenção do autor através da clareza de que se trata de um texto injuntivo, às vezes a intenção do autor tem a ver com gênero de texto. Pois bem, não confunda tipo de texto com gênero de texto. O tipo de texto, ele garante uma sequência de
informações, o texto é dissertativo. Uma sequência de características, o texto é descritivo. Uma sequência de ações praticadas por alguém, o texto será narrativo. Lembre, retome a aula número 1 e você terá lá os tipos de texto. Aqui eu quero dar sequência, trazendo para você, quanto ao conteúdo, o gênero de texto. O que caracteriza o gênero de texto é a função social do texto, ok? Olha, se eu tenho, por exemplo, um texto publicitário, qual é a intenção do autor diante de um texto publicitário? Persuadir ou convencer, ok? Então, na hora da prova, se você se depara com um texto publicitário, uma propaganda, por exemplo, você vai fazer a prova, vai ler o texto e você percebe que se trata de uma propaganda. Então, qual é a intenção do autor diante do texto publicitário? Diante desse gênero de texto? É persuadir ou convencer. Legal? Olha, mas vamos supor que na hora da prova você se depare com um texto que fique claro para você se tratar de uma reportagem ou uma notícia. Olha, então lá na resolução da questão, quando você estiver com uma reportagem ou uma notícia, é um outro gênero de texto, e perguntarem a você qual a intenção do autor no texto, você deve dizer que a intenção do autor é informar o seu leitor. Legal? Informar o seu leitor. A notícia e, claro, a reportagem tem a intenção, esse gênero de texto tem a intenção de garantir informações ao seu leitor. Agora, eu vou, abro o caderno de prova, me deparo com um editorial. Editorial é o outro gênero de texto. E qual é a intenção do autor diante de um editorial? A intenção do autor é convencer o seu leitor, ok? O editorial, ele vai trazer, vamos supor, o editorial de uma revista ou de um jornal. Então, a revista e o jornal vai trazer um fato e sobre esse fato garante um pouco de informação objetiva, mas em seguida o jornal, a revista, vai dar a sua opinião sobre o fato. Então, no gênero de texto editorial, qual é a intenção do autor? A intenção é convencer o seu leitor. Legal? Mas se for um artigo de opinião, professor Edivaldo, bem, se lá no texto da prova você encontra um artigo de opinião, qual é a intenção do autor com o artigo de opinião? Bem, é, sem dúvida, o convencimento. É convencer o leitor sobre algo. Vamos supor também que na hora da prova você se depare com um texto que, ao ser lido, você diz: ô Edivaldo, esse texto é uma piada. Ora, para que serve uma piada? Qual é a função de uma piada? Ora, a piada tem a função de entreter, fazer rir. Ora, como o gênero de texto se caracteriza pela função social do texto, então, ao se deparar na hora da prova com uma piada, é só lembrar que a função social desse gênero de texto é o entretenimento. E aí, claro, eu terei que buscar uma alternativa que contextualize o entretenimento. Ok? Legal? Então, sempre quando o concurso, que é a prova que você vai realizar, sempre que essa prova exigir de você qual a intenção do autor, qual a finalidade do texto, esse tipo de proposição, ora, exige que o candidato, que é você, a candidata, que é você, o aluno ou a aluna, ou seja, você ao fazer a prova, sempre a questão vai exigir a ida a uma identificação, que é o tipo de texto, ou a uma outra identificação, que é o gênero de texto. Claro que nós teremos questões contextualizando
a necessidade de identificar a intenção do autor ou a finalidade do texto, indo para outros aspectos do texto que serão vistos em aulas mais à frente. Valeu? Um abraço e até a nossa próxima gravação.